Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Êxodo capítulo 17, versículos do 8 ao 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Então, os amalecitas vieram combater os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara do poder divino na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia. Mas quando Moisés abaixava a mão, vencia Amaleque. Como as mãos de Moisés se tornaram pesadas, alguns pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente no fio da espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa palavra, gente, não fala de qualquer guerra. Essa palavra fala da luta da vida. Essa palavra fala de um combate físico, mas, sobretudo, essa palavra fala de um combate espiritual. Onde é que você já viu uma guerra física ser vencida só com oração? Ali havia um componente espiritual muito forte. Porque desde que o povo de Deus é povo de Deus, que o diabo faz de tudo para levá-lo ao extermínio. Você pode ver, olha, em quantos anos, e os cristãos continuam sendo perseguidos. Aqueles que têm fé continuam sendo perseguidos. Porque a nossa fé cristã tem as suas raízes lá no judaísmo. Não é? Tanto que Jesus era judeu. Então, essa fé vem de um povo antigo, um povo que respondeu com fé a Deus. E se você acompanha a história do povo de Israel e passa pela história dos cristãos até os dias de hoje, é perseguição mortal. Hoje, em lugares neste mundo, você ainda encontra pessoas que são mortas pelo simples fato de serem cristãs, de confiarem em Deus e de acreditarem em Jesus. E olha, cristãos sérios, que tomaram para si a decisão de não fazer o mal a ninguém, de não se vingar, de não atacar as pessoas, de ajudar a todos os que podem. Como é que se pode odiar uma pessoa que está disposta ao bem e só quer fazer o bem? Esse ódio só pode provir de um coração satânico, diabólico. Muitas vezes semeado no coração de inocentes úteis. O que são os inocentes úteis? É uma palavra bonita para definir pessoas que são manipuladas pelo mal, pessoas estúpidas, não pensam, são manipuladas por inspirações diabólicas para fazer o mal às pessoas. E se você pega lá no início, olha, os amalecitas vieram combater contra os israelitas. O que é que Moisés, Arão, Hur e Josué fizeram? Se defenderam, porque foram os amalecitas que vieram combater contra os israelitas em Rafidim. E Moisés
um homem de Deus, e olha como faz diferença um homem de Deus, uma pessoa inspirada pelo Senhor, uma pessoa acostumada a escutar a Deus nos momentos cruciais da vida, nos momentos difíceis, de grande tribulação e de grande perigo. Olha a importância de alguém assim, atento à voz de Deus. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara do poder de Deus na mão. A vara do poder divino. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado. E aqui a gente vê como é que Deus constrói as coisas, no seu reino. A obediência à voz de Deus, muitas vezes manifestada por meio de uma autoridade, de um superior, de um pai, de uma mãe, de um sacerdote. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas. E aqui vem o detalhe. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, enquanto Moisés mantinha a mão levantada em quê? Por quê? Em oração. Enquanto Moisés mantinha a mão levantada em oração, Israel vencia. Mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. É o combate da oração. Há situações na sua vida que você não pode abandonar a oração enquanto você não vencer. Enquanto aquela situação ruim, má, não for completamente eliminada, a gente não pode arredar o pé da oração, gente. Inclusive, alguns vícios que a gente tem, alguns pecados que a gente tem, nós temos que tomar a decisão de combatê-los prontamente, imediatamente, logo e até o fim. Por quê? Porque senão eles recobram força e às vezes voltam pior do que eram antes. Há situações na sua vida, meu querido e minha querida, que você só vai conseguir vencer pelo poder da oração, da fé, do jejum e da oração. Ah, mas por que, Márcio, do jejum? Porque eu lhe digo por quê. Porque eu aprendi a confiar em nosso Senhor Jesus Cristo mais do que em mim mesmo. E de em todas as coisas ficar buscando as razões, dar o meu voto de confiança e obedecer àquele que sabe mais do que eu. Nosso Senhor sabe, gente, mais do que a gente. E às vezes nós nos colocamos em perigos sérios, porque nós queremos tirar de Deus o direito que Ele tem de estabelecer os meios pelos quais Ele deseja nos atender. Deus tem o direito de fixar os meios pelos quais Ele quer nos atender. Como, por exemplo, Ele tem o direito de fixar que Ele quer nos perdoar por meio da confissão dos nossos pecados, no sacramento da confissão. Abrir mão disso e dizer, não, eu me confesso diretamente com Deus, e desprezar o que Ele nos disse na sua palavra, isso é perigoso para nós. Isso é perigoso para mim, isso é perigoso para você, porque nós não damos conta da nossa vida, nós vivemos cometendo erros em coisas sérias que nós não gostaríamos de errar, o que mostra que a gente não tem o domínio de todo conhecimento, mas nas coisas espirituais nós queremos dizer o que nós aceitamos e não aceitamos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, a palavra de Deus nos testemunha que há situações, inclusive aquelas que estão tocadas pelo mal, que nós só venceremos pelo poder do jejum e da oração. Enquanto Moisés mantinha a mão levantada, Israel vencia. A sua família vai vencer pelas suas mãos levantadas em oração. Essa causa na justiça você vai vencer pelas suas mãos levantadas em oração. Até dar cãibra nos braços, até precisar que alguém ponha uma pedra embaixo de você, mas enquanto você estiver firme em oração, a vitória estará à disposição, estará vindo.
Nós acabamos de ouvir um testemunho de uma gravidez há tanto tempo esperada, que foi alcançada em oração. Num encontro de oração, num acampamento de oração. E olha, eu tenho visto isso se repetir com tanta frequência. Pessoas já desanimadas pelos médicos, 15, 20, 30 anos, esperando por uma gravidez. E de repente, por meio da oração, essa graça é alcançada. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia, mas quando baixava a mão, vencia Amaleque. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que ele se sentasse. Olha que interessante. O que Deus aprecia não é o sofrimento do nosso corpo, não é o nosso sacrifício. Porque tem gente que no jejum e na penitência, às vezes maltrata o próprio corpo. A pessoa se machuca, não é? Se expõe a perigos. Eu não julgo a penitência que as pessoas fazem. Mas olha, nessa última peregrinação que nós fomos, da qual eu cheguei agora há pouco, nós fomos em Medjugorje e nós subimos o Monte Križevac. No alto desse monte são 2 quilômetros de subida. No alto desse monte está lá uma cruz e durante o monte tem a Via Sacra. Gente, não tem terra no monte. Só pedra. Só pedra. E nenhuma pedra regular, não tem degrau. Não tem degrau. No dia anterior nós subimos o Monte da Aparição, onde Nossa Senhora apareceu. É a mesma coisa, só que é só 300 metros. Alguns que foram no Monte da Aparição, do Križevac, não foram. Porque é muito exigente. E eu via lá algumas pessoas subindo descalço, mas me deu uma agonia. Mas uma agonia tão grande, 2 quilômetros descalço, num lugar de pedras pontudas, onde você pode torcer o seu tornozelo. E se você se machuca ali, no nosso grupo ninguém foi não, tá? Descalço não. Mas outros lugares, outras pessoas, outras nações, muita gente descalça. Se você se machuca, acabou a peregrinação. Sabe? Acabou. Porque é cama, é hospital. E eu ficava ali comigo, sabe? Não é isso que o Senhor pediu de nós. Que a gente fique fustigando, a gente se colocando em perigo, se maltratando. Mas o jejum, certas penitências, não traz um rigor físico. Traz um rigor para o físico, mas com vista a você se libertar, a você até melhorar a sua saúde. Porque um dia que você fique sem comer adequadamente, isso serve até para o seu corpo se limpar, sabe? Às vezes o corpo da gente precisa de uma folguinha em relação a tanta comida, para ele fazer uma purificação, para ele fazer o seu detox, né? Se desintoxicar. Agora, a gente achar que a gente tratar mal o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é isso que agrada a Deus, vai com calma, meu irmão. Ah, mas na história da igreja sempre teve essas coisas. Mas a igreja, que também somos nós, amadurece. Muita coisa amadureceu, sem perder de vista a verdade. E qual é a verdade? Deus quer o nosso relacionamento com Ele. Deus não queria Moisés com a coluna curvada e com seus braços simplesmente doendo. Ele queria a persistência na oração. Porque você poderia dizer assim, olha, eles fizeram uma falcatrua, uma malandragem, deram o golpe. Era Moisés ficar com a mão levantada e foi um lá de cada lado sustentar as mãos dele. Não era isso que Deus estava pedindo. Deus queria a perseverança na oração, que ele estivesse assistindo diante de Deus durante todo aquele tempo de batalha. E assim as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol e Josué derrotou Amaleque. Olha, todas as vezes que nós nos preparamos para uma luta, nós precisamos ter em conta, ter claro para nós, que já bem cedo a gente precisa se colocar em oração. A oração deve ser a chave que abre o nosso dia. E deve ser a tranca com a qual a gente fecha a nossa noite.
A gente abre o dia pela oração e pela oração a gente tranca a porta para o diabo não entrar. A gente abre o nosso dia na presença de Deus e encerra o nosso dia entregando a Deus tudo que nós vivemos. Mas se você tem enfrentamentos, se você tem desafios, se você tem trabalhos difíceis, se você tem questões delicadas para cuidar, para as quais você não tem clareza ainda das decisões que você deve tomar, se você vai enfrentar circunstâncias perigosas no decorrer do seu dia, ou talvez você nem saiba o que é que te espera aí pela frente, quer um conselho de um irmão e de um amigo, que eu dou a você com toda a humildade, porque ao dar esse conselho para você, estou dando a mim também. Comece o seu dia pela oração, porque ela vai te proteger, porque ela vai te iluminar, porque ela vai ser a sabedoria que você sem ela não tem, porque ela vai ser a força da qual você não dispõe, ela será a sua vara do poder divino na mão. É a oração, não é de outro jeito. Então, se nós saímos para combater, a primeira coisa que nós precisamos ter claro é qual é a vontade de Deus. Eu preciso estar seguro do que é a vontade de Deus para a minha vida e para aquele dia. Eu vou me pôr contra a vontade de Deus? Você vai nadar contra a correnteza de um rio? Tenta para você ver o que acontece, nadar contra a correnteza de um rio caudaloso. Até os nadadores mais experientes, o que eles ensinam é isso. Você não pode lutar nem contra a correnteza, nem do rio, nem do mar, porque você não vai vencer. Quando o mar te puxa, você não pode ir contra, você tem que ir saindo de ladinho, até esperar que ele te tire daquele lugar onde ele está puxando, e você vai saindo de lado, porque fazer força contra um poder muito maior do que o seu, só vai te levar à exaustão, e você não vai conseguir êxito. A mesma coisa um rio. Você não nada contra a correnteza, você aproveita a correnteza para ela te levar para a margem. Às vezes, por ignorância, a gente se põe contra a vontade de Deus. Às vezes por ignorância, porque a gente não ouve a Deus, porque a gente não escuta o Senhor em oração, nós nos colocamos contra alguém que está fazendo a vontade de Deus. Se você bate contra uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, quem você acha que vai prevalecer? Você ou essa pessoa? Porque também essa pessoa reza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com alguém, eu não quero estar contra esse alguém. E se Deus está com você, quem será contra você? Então a maior sabedoria do seu dia é dizer ao Senhor: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E descobrindo a vontade de Deus, aí, meu amigo, pode ir para frente, vai com coragem, porque as coisas darão certo. E darão certo por quê? Porque você está empenhado sim, porque você tem clareza do que você vai fazer, mas porque Deus está à sua frente. O que é que a oração faz conosco? A oração põe Deus à nossa frente. A oração é um clamor no qual nós pedimos: Senhor, vá à minha frente. E se eu vou em nome de Deus, eu devo levar comigo a força de Deus. Não era um pedaço de pau que fez Moisés e Josué vencerem, não, gente. Porque aquela vara de madeira, podia ser qualquer outra, não era uma vara mágica. Aquele cajado era o cajado de Moisés. Era o que ele usava para poder conduzir as ovelhas. Aquele cajado não tinha nada de santo, até o dia em que Deus o santificou. E como faz comigo, e como faz com você, e como faz com o pão na Eucaristia, porque aquele pãozinho feito de trigo que a gente leva até o altar, não é nada mais do que pão, do que um punhadinho de trigo amassado com água e levado a um forno, até que Deus o santifique.
Porque depois de tocado por Deus, aquilo não é mais pão, é o corpo de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo, com a sua presença real no seu corpo, sangue, alma e divindade. Assim também é com você. Quando Deus toca em você, meu amigo, não é mais você sozinho. Entenda isso. É você com a força de Deus. Me explica, por que nós abriríamos mão disso? Sabendo de tudo isso, por que nós acharíamos difícil a oração? Então, não pense assim, eu não tenho comigo uma vara como essa de Moisés. Porque não se trata de uma vara. A vara era só o sinal. Sinal do quê? Sinal da promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa para aquele povo. E como o povo é esquecido, Deus deu a eles um sinal, a começar por Moisés. Diz para ele: esse cajado que está na sua mão vai servir como sinal da minha aliança com você. Use-o para você se lembrar da promessa que eu estou te fazendo. Sem a promessa de Deus era só um pedaço de pau. Mas com a promessa de Deus era a vara do poder divino. Então essa vara era o sinal da promessa de Deus. Nela estava empenhada a palavra de Deus. E esse cajado era uma recordação para Moisés e para Deus. Por que nós usamos sinais? Para a gente não esquecer quem a gente é. Para a gente não ter vergonha dos compromissos que a gente assumiu. É por isso que a gente usa uma aliança no dedo, para a gente não esquecer que é casado, porque a gente esquece. É por isso que às vezes a gente usa um cordãozinho com o sinal da cruz, porque senão a gente se intimida diante de certas pessoas e fica com vergonha de confessar a nossa fé. Porque no momento de desespero, como tantas vezes a gente escutou, a Valdênia no início do programa retomava isso, sobre esse sacramental, a medalha das duas cruzes, essa medalhinha, o que foi para tantas pessoas no momento da angústia, no momento do desespero, quando faltava as palavras para rezar no verso daquela medalha, uma promessa de Deus. Olha a vara do poder divino ali. Qual promessa? Porque você se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. Essa medalhinha foi e tem sido para tantas pessoas, gente, a recordação da promessa de Deus. Eu estou com você, porque você está comigo, porque você se uniu a mim, eu vou livrar você, eu vou proteger você. Então sim, tem que trazer no pescoço, sim, tem que trazer diante dos olhos. Por quê? Porque a gente esquece. A gente tem dificuldade de lembrar o bem que as pessoas nos fazem e temos dificuldade de esquecer o mal que as pessoas nos fazem. A gente tem memória curta para todo benefício que a gente recebe. Mas deixa a pessoa fazer uma coisa ruim com a gente para a gente ver se esquece. Aí tem que ter oração de libertação, aí tem que ter perdão, aí tem que ter cura interior, não é? Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. É uma cara de pau. Porque para essas coisas, a gente precisa de um processo de libertação. Mas para poder lembrar os benefícios que nós recebemos de Deus e dos outros. Nós somos lentos, nós somos lerdos. Por isso que tem que ter um sinal. E Moisés tinha essa vara na sua mão, esse cajado na sua mão, enquanto ele orava. Mantinha erguido. Você talvez diga assim, mas eu vou erguer o quê? Eu não tenho um sinal como esse, mas você tem uma Bíblia na sua casa, então que a sua Bíblia seja o seu cajado. Porque muito mais do que naquele pedaço de pau, na Bíblia que você tem dentro de casa, estão todos os compromissos de Deus com você, estão todas as promessas do Senhor para a sua vida, inclusive as receitas de libertação e de cura que você mais necessita. Márcio, mas na Bíblia tem receita de cura, de libertação, de uma vida melhor. Eu uma vez estava viajando para Florianópolis. E aí cheguei no avião, tinha um rapaz sentado na janela, e eram 3 poltronas, e a poltroninha do corredor era minha. Quando eu olhei, gente, eu não tinha prestado atenção, compraram para mim aquela última poltrona do avião, que não reclina.
está tão cansado. E aí, às vezes, quando eu fico chateado, eu brinco, que é a minha maneira de superar a chateação. Aí virei para o cara que estava na janela e disse para ele assim, eu falei, e aí, meu amigo, você também foi premiado? Aí ele riu e disse assim, é que você não sabe o total do prêmio que é, a porta do banheiro está quebrada. Eu falei, não acredito. Não acredito. Então, além da poltrona não reclinar, o banheiro não tinha sido limpo e a porta estava quebrada. Falei, vamos aguentar esse cheiro até Florianópolis. Daqui a pouco, o cara começa a conversar comigo, porque eu puxei o assunto, e conversa vai, conversa vem, e de repente, ele estava precisando falar. A conversa tomou ritmo, aí chega a pessoa que ia sentar no meio. Era uma mulher. E aí ele conversando, eu vi o constrangimento no rosto dela, eu falei, você quer trocar? Porque eu sabia que ele não ia parar de falar. Ela, se você trocar comigo, eu agradeço, obrigada. Aí troquei. Para ela foi um alívio e para ele foi um incentivo, porque se ele já estava falando, quando ele me viu pular para o lado dele, falou, esse cara quer conversar. E olha, gente, eu já estava desesperado, porque ele era um rapaz mais ou menos da minha idade, era um advogado, estava indo para Florianópolis para fazer concurso para juiz. E ele resolveu me contar a vida íntima dele, como é que ele se relacionava com as mulheres, e conversa de homem. Eu vou te dizer, eu só rezava e pedia assim, Senhor meu Deus, que ninguém nesse avião me conheça da Canção Nova, que ninguém me veja ouvindo essas coisas que esse rapaz está me dizendo, que vão pensar que eu estou alimentando essa conversa. Eu não quero essa conversa. Mas eu tinha duas opções, aguentar aquilo e deixar ele falar, e eu te digo o porquê daqui a pouco, ou cortar, e ficar aquele clima constrangedor entre a gente. Eu decidi escutar. E aí eu sei como é que aí eu ouvi como é que ele trocava de mulher, como é que ele abordava as meninas, como é que ele se envolvia com elas, e ele disse que não gastava dinheiro com mulher, e com ele era direitos iguais, conta rachada no meio, morar com ele tinha que dividir o aluguel, e aí foi falando um monte de coisa. Aí, por fim, ele vira para mim e diz assim, então, chegando lá em Floripa, o que a gente vai fazer? Eu falei, não vai, amigo, não vai não, eu estou indo para poder palestrar num congresso e tudo mais. Aí ele falou, mas você volta quando? Eu falei, eu volto amanhã. Você está indo hoje para aquele lugar maravilhoso, aquelas mulheres lindas, para voltar amanhã? Então eu falei, sim. Aí ele falou, mas nem uma praiazinha você vai pegar? Eu falei, não vou. Aí ele, por que você não vai? Eu falei, cara, Florianópolis é linda, de uma gente linda. Aí eu estou indo a trabalho. Aí eu vou para a praia. Para quê? Para lembrar que a pessoa que eu mais quero comigo não está lá. Para eu lembrar da minha esposa e dizer, está me fazendo falta? Ou para eu ver uma comida que ela gosta, tirar uma foto, mandar para ela e dizer, olha o que tem aqui e você não está aqui para comer. Para eu lembrar dos meus filhos, e aí eu querendo que eles estivessem comigo. Falei, isso não é diversão, isso é tortura. Aí eu ficou calado. Aí eu falei, olha, chegou aonde eu queria. Aí fiquei esperando, deixei aquele silêncio entre a gente. Aí daqui a pouco ele vira para mim e diz assim, eu nunca tive um relacionamento assim. Eu falei, mas é claro, você não quer uma mulher, você não quer uma namorada, você não quer uma esposa, você quer uma sócia para transar com você. Você quer alguém que divida com você financeiramente. Você não está se dando, cara. Como é que você quer que alguém se dê a você? Aí ele ficou calado. Aí daqui a pouco ele disse, mas é muito difícil achar uma pessoa assim com a qual você possa se doar. Eu falei, não é não, e inclusive tem um jeito certo de fazer. Ele, não tem, eu falei, tem, não tem. Ele falou, está me falando que tem receita para isso? Eu falei, tem receita, funciona, e se brincar, na sua casa você tem o livro onde essa receita está. Não tem, eu falei, tem. Aí ele conversa vai, conversa vem, e eu estava fazendo de propósito, que eu não dava todas as informações. Eu virei para ele e disse assim, tem um livro chamado Eclesiástico, e nele está escrito que a pessoa temente a Deus encontrará uma mulher que lhe seja adequada, que será para ele como se fosse ele mesmo. Eu falei, você precisa buscar mais a Deus. Aí foi silêncio até chegar em Florianópolis. Quando chegamos lá, uma tempestade arrebentando
ventando, que olha que eu vou te falar, chovia, mas chovia para valer, a gente teve medo de não poder pousar. Aí com aquela chuva ele disse, como é que você vai sair daqui do aeroporto? Eu falei, uns amigos meus vêm me buscar. Aí ele, cara, será que você não podia me dar uma carona nessa chuva? Aí eu falei, olha, eu posso perguntar para eles. Eu não tinha levado bagagem, gente, porque eu detesto carregar a mala. Tive que ir com o cara para a esteira, esperar ele pegar as bagagens dele, eu cansado, querendo chegar. São sacrifícios que a gente faz, até por gente desconhecida. Quando estava saindo do aeroporto, abriu ali a porta, tinha lá uma senhora com o filho dela me esperando, eles abriram os braços, me abraçaram, abracei os dois, e fui de braços dados com os dois, e o cara atrás de mim. Eu falei, olha, um amigo meu veio comigo no avião, e com essa chuva ele perguntou se vocês podiam dar uma carona. Ele vai ficar ali no centro. É caminho? Ela falou, não, não é caminho não, mas se é amigo seu, a gente desvia e deixa ele lá. Aí chegamos, tinha um carrão esperando a gente. Aí fiquei no banco de trás, ela foi à frente com o filho dela. O rapaz emocionado, com lágrimas nos olhos, ele vira para mim e diz assim, ô Márcio, que amizade bonita de vocês, cara. A gente não encontra mais isso hoje. Eu não tenho amigos assim. Olha, fiquei com ciúme da maneira como eles te receberam. Vocês são amigos há muito tempo? Eu falei, olha, não há tanto tempo quanto eu sou seu. Aí eu vi que ele ficou pensando, sabe? Antes que ele conseguisse chegar à conclusão, eu arrematei. Eu falei, porque você, eu conheço desde o aeroporto de Congonhas, mas esses dois eu estou vendo pela primeira vez na minha vida. E para ele não poder pensar, ainda virei e disse dentro do carro. Eu falei, desculpa, eu abracei vocês, mas não perguntei o nome. Como é que a senhora chama? Como é que você chama? Aí eles se apresentaram. O cara desmoronou do meu lado. Olha. Chorava de soluçar. Eu tenho certeza que ele nunca mais esqueceu aquele nosso encontro. Na palavra de Deus tem receita para tudo, meu amigo. Até para a gente encontrar a pessoa certa na nossa vida. Só que a gente deixa para procurar quando já não tem muito mais o que fazer, quando a gente já fez todas as nossas escolhas sem Deus, quando a gente abandonou a Deus. O socorro de Deus, o favor de Deus. Não, tenha com você a sua Bíblia em mãos. Erga também você ao alto essa vara do poder divino que é a palavra de Deus, como quem diz, eu não me esqueço do que o Senhor prometeu, porque quando você pega a sua Bíblia em oração e ergue, com essa intenção, o que você está dizendo? Meu Senhor, eu não me esqueço do que o Senhor me prometeu, eu confio na tua palavra, e pela oração Deus nos conduz à vitória. A oração une a Deus, que é a força e a sabedoria. Por que na oração eu sou tão beneficiado? Porque a oração me une a Deus, que me dá a sua força e me dá a sua sabedoria. Então, quando Moisés rezava, o povo vencia. Mas quando ele relaxava a oração, o povo perdia. Será que aqui está a resposta para as coisas que estão acontecendo na sua casa? De bom e de difícil? Eu repito, quando Moisés rezava, o seu povo vencia. Mas quando ele relaxava a oração, o povo perdia. Eu tenho nesses dias sido, instigado por Deus a ser mais fiel, mais assíduo na minha oração. Porque as situações da minha vida que o Espírito Santo está me dizendo que elas só vão se desfazer e elas só encontrarão a vitória pela assiduidade na oração. Então nós sempre perdemos quando nós relaxamos e começamos a nos afastar de Deus. Mas não só a oração. A própria vida não é uma batalha que a gente trave sozinho. Olha, para a gente concluindo aqui, olhando para esta palavra mais uma vez, feliz a pessoa que tem amigos, que segure os seus braços quando fraquejam. Feliz de você que tem amigos. Se você tem amigo, faz de tudo para não perder. Tudo certo, tá?
Não é fazer coisa errada não, para não perder amigo. Se o seu amigo te impõe que você faça coisa errada para ele continuar a amizade, deixa aí, porque ele não é seu amigo. Mas o que você puder fazer de bom, de certo, para manter a sua amizade, mantenha, porque um amigo é um tesouro. E se você não tem, peça a Deus que mande bons amigos para você. E sobretudo, amigos de fé, amigos de oração, que te sustentem quando você fraqueja. E nós não devemos ter vergonha de contar com as pessoas. Sobretudo, contar com a oração das pessoas. Olha como faz bem, como nos ajuda quando em meio às lutas da nossa vida, a gente encontra alguém que a gente confia para poder dizer para esta pessoa: eu preciso da sua oração. Ou até vou te contar um mimozinho, um capricho, não é? De quem vive essa espiritualidade carismática. De você chegar para alguém e dizer: ore comigo agora. Escute ao Senhor em meu favor. Ponha as suas mãos sobre mim em oração. Interceda por mim. Vamos orar. Me ajude a colher de Deus qual é a vontade dEle para esta situação concreta. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Eu vou lhe dizer, a resposta vem e com ela vem uma força. Que esta palavra de hoje seja a direção de Deus para o seu dia. Amém. E mais uma vez eu lhe digo, não enfrente as suas batalhas sem ser pela oração.